Próximo. Ok. Opa. Então, outro aqui. Próximo orador, Juquiel dos Santos, que vai falar sobre água, poluição e função fiscalizadora. Comecei seu tempo, desculpa. Agora tá valendo. Palavra ao Juquiel dos Santos, tema água. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, com muita honra, muito orgulho que volto aqui novamente, sempre parabenizando os autores da lei Tribuna Livre, que abre o discurso, a fala da população. O que me traz hoje aqui é um tema polêmico, o uso racional da água, a legislação e o que tem acontecido em Amparo. Senhores, sei que estou cercado por doutos e entendidos, não caberia ressaltar e falar mais uma vez, que a água é 3/4 da terra, 70% do nosso corpo humano. E segundo o entendimento exobiológico, que são pessoas que estudam vidas extraterrestres, parte do princípio que onde tiver água tem vida. Água é vida. Senhores, o que acontece? Se toda a água da terra, por analogia, fosse comparada e fosse transformada em 1 litro d'água, apenas 8 gotas seriam de água doce. Dessas, apenas 2 gotas estão disponíveis. E dessas 2 gotas, 0,5% já se encontra contaminada. Contaminada pelo quê? Provocada pelo mau uso do solo, através da exploração da agricultura, o agrotóxico, o adubo, além do que também o não tratamento do esgoto. Vamos começar por Amparo, falando do nosso Camanducaia. Camanducaia, segundo o Marcelo disse aqui, mas eu também encontrei outro entendimento, na monografia de um mestrado que está aí na Biblioteca Municipal. Camanducaia quer dizer comando, feijão, ocaia, cercado. Nasce na Serra da Mantiqueira, a 1.500 metros de altitude, sul de Minas Gerais, em Toledo, corre no noroeste dessa cidade, corre em sentido oeste, entra em São Paulo, deságua no Rio Jaguari, em Jaguariúna, próximo a Guedes. Ele percorre 73 quilômetros e o índice maior de poluição dele são simplesmente 10 quilômetros que estão no interior de Amparo. Senhores, esse rio é histórico, ele teve 2 usinas hidrelétricas em todo o seu interior, inclusive uma é histórica, certo? E esse estudioso, esse mestrado, ele entendeu o seguinte, que o desmatamento e a queimada foi um dos maiores problemas, também a retificação do rio. O qual na página 40 ele chega a chamar na sua monografia de tragédia. Ele chega a falar que foi uma tragédia a retificação do rio. Só que foi uma tragédia necessária, porque sem uma política urbanística, houve todo o povoamento da cidade às margens do rio, o que acarretava, muitos dos senhores sabem, o problema da enchente. Certo? Agora, essa lagoa que está sendo projetada aí, essa lagoa, ela é a Lagoa do Peralta. Ela tinha 1 hectare de espelho d'água, ou seja, 10 mil metros quadrados, certo? A gente trabalha com a hipótese de desassoreá-la com 5 metros de profundidade, o que daria 50 milhões de litros, ou seja, 50 mil metros cúbicos de água. Por que eu estou dizendo isso? Quero que os senhores memorizem para a gente ver agora o que é isso. Aí quando começa, não é o gráfico, ali é quando começa o assoreamento. Foi quando eu cheguei, entramos com uma ação popular, através da Associação Protetora dos Animais, que era legítima, a dona Elda Colle assinou, certo? Nós entramos no dia 16 de maio de 2000. Já havia um processo no DPRN para pedido de aterramento dessa lagoa. Por quê? Eles alegavam que ali tem o Schistosoma amazônica, causador da ixtossomose, então justificava, porque era problema de saúde. Aí eu ainda cheguei a brincar com muita gente, então vamos proibir de fabricar carro também, porque o carro também atropela e mata as pessoas. Então, é o uso irracional, é a ganância, certo? O descaso do homem com o meio em que vive. Porque o homem é o único animal que polui o onde vive. O homem é o único animal que deixa as pegadas por onde passa. Infelizmente, nós somos homens, não podemos nos desesperar, mas temos que falar essa verdade. Do rio Camanducaia, enquanto os senhores ficam olhando aí o que era a lagoa.
Do rio Camanducaia, na ETA 1 pega 75 litros d'água por segundo. Na ETA 2, 110 litros por segundo. Na ETA 3, 11 litros. Na ETA 4, 20 litros por segundo. Totalizando 216 litros por segundo. 216 litros por segundo multiplicado por 86.400, que é o número de segundos que tem ao dia, nós retiramos do rio. Isso eu estou falando o tratamento de água da prefeitura. Nós tiramos do rio. Não estou falando cooperativa de chuchuzeiro, não estou falando agricultor, não estou falando empresa, não estou falando nada. Por enquanto estou só falando do serviço de autônomo de água e esgoto. Ele retira 18.662.400 litros, o que equivale a 18.662,4 metros cúbicos por dia. Por que eu disse isso? Para que os senhores agora, memorizado, vão ver que a lagoa, presume-se, prevê que ela tenha isso, ela tem consumo de água para 3 dias. Em caráter emergencial, no desassoreamento dessa lagoa, que eu estou pedindo apoio a essa casa, à população, aos homens de bem dessa cidade, o que nós poderíamos estar fazendo? Nós poderíamos estar abrindo as comportas, limpando o Ribeirão Vermelho, combatendo a doença, combatendo a proliferação de pernilongos e também liberando água do rio para mais para baixo, para os nossos semelhantes que estão em outras cidades, certo? O que ocorre? Água é um problema sério, por quê? Porque a natureza sempre entendeu que ela tem um ciclo, um relógio, ela trabalha. O homem não. O homem, o relógio do homem anda a segundos, a milésimo, devido à sua ganância. Então, a empresa não investe no PPRA, que é lei, que é obrigatório, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Então, ela trata a água que ela retira como se aquilo fosse dela, e não é dela, a água é de todos nós. A água que o empresário retira e polui, é a água que eu bebo, é a água que dá banho nas minhas filhas, é a água que os senhores bebem, é a água que os senhores tomam banho. Alguém tem dinheiro para comprar água tratada? Tem. Compra água de mina. Mas e quando não tiver o dinheiro? Trancamos alguém dentro de um cofre com todo o dinheiro do mundo e vamos ver se aquele dinheiro que está lá fabrica uma gotícula d'água que se quer que seja. O que acontece? O Rio Grande, certo? O Rio Grande, que era o da bacia de Furnas, certo? Ele teve que abrir as comportas, isso eu estou falando para os senhores, é conhecimento já no sul de Minas, numa operação secreta da Polícia Militar de Minas Gerais, do governo Itamar Franco, cercou toda a usina de Furnas e abriu as comportas. Por quê? Porque tinha que dar nível para navegação, para escoar grãos em Goiás. Então, senhores, vamos ver que a especulação financeira, a ganância, o egoísmo está acima da vida humana. Se tiver que alguém morrer de sede, vai morrer de sede. Mas eu, para manter uma ordem, para manter um Estado, para manter qualquer coisa, eu vou tirar a água do povo. Nós não podemos aceitar isso. Quer chamar os ecologistas de xiitas, quer chamar os membros de proteção dos animais de xiita, pode chamar. Mas nós temos que alertar. Então, quando alguém entra com ação popular contra o poder público, porque está desmatando, porque está querendo construir em cima de área verde, não é maldade, não é inimizade pessoal com político nenhum. É apenas preservar um mundo melhor para o meu filho, para minha filha, para os meus netos, para os meus bisnetos. Por quê? Eu tenho esse dever legal e moral de fazer isso. Porque o artigo 225 da Constituição Federal fala claramente que todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente sadio, como protetor, guardião daquele bem, não para mim, mas para futuras gerações. E o que a gente tem visto é que a ganância, o egoísmo, eu bato sempre nessa tecla do homem, infelizmente, está impedindo que a natureza se restabeleça. O que a natureza levou milhões de anos para produzir, o homem acaba em 2 meses, em 3 meses e 1 ano. Então, senhores, dê-nos a mão, ajude a proteção dos animais, ajude vocês mesmos. Por quê? Porque amanhã depois eu não estou mais em amparo, mas eu gostaria muito de ver, assim como eu vi o problema do ML resolvido, assim como eu vi o problema do sindicato resolvido, do servidor público, eu gostaria também de ver aquela lagoa resolvido o problema, e aquela lagoa sem xistossoma maçônica, com tilápia lá, como o CAEX, o órgão que dá orientação ao Ministério Público, orientou. O xistossoma maçônica não é desculpa para aterrar uma lagoa. Vai desassorear e vai pôr tilápia aí. Aí o que acontece? Começa o samba do crioulo doido. Eu vou explicar o que é o samba do crioulo doido. O Ministério Público entende que o lanifício não pode comprar lá porque é bem público. A prefeitura não pode desassorear porque acha que o clube é particular. O clube alega que não tem dinheiro. Enquanto isso, a lagoa está aterrada, vai bem e obrigado.
Então, senhores vereadores, eu acho que eu jogo essa bola, eu passo a peteca, eu já não aguento mais a pressão de ver aquela lagoa aterrada e a sentença terminativa já para desassorear a lagoa. E nós fazendo corpo mole e amanhã ou depois nossos filhos, nossos netos não vão ter água para beber. Se alguém duvida, pergunta para os mais antigos o que era o Camanducaia antigamente. E por que o Camanducaia está dessa situação? Porque o sistema Cantareira, que depois vão projetar ali, os senhores vão ver, o sistema Cantareira coleta água do sul de Minas aqui. O desmatamento na Mantiqueira propiciou isso que está acontecendo. Na cidade de Socorro, o rio Camanducaia está com 2, 3 palmos de nível de água. Então o problema é seríssimo. A Agência Nacional das Águas tem que tomar uma providência, talvez até mesmo contra o poder público, estadual, federal e talvez até municipal, para que tratamos o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso pai, o rio Camanducaia, porque é dele que nós tiramos a água. Não é justo, senhor, quando um policial florestal dá a declaração ao jornal, aqui vai minha crítica, falando que peixe morreu por falta de oxigênio. Peixe não morre por falta de oxigênio. Se tiver falta de oxigênio num local, o peixe nada vai procurar onde tem oxigênio. O peixe morreu foi por poluição. E nós não podemos também aceitar uma CETESB que vem aqui, onde que eu não saiu meu nome no jornal, nem quero que saia, mas que eu adentrei no Rio Podre e tirei de lá 25 carpas que estavam morrendo. Fiz isso por idealismo, fiz isso porque eu acredito naquilo porque eu acho que a pessoa quando fala uma coisa tem que fazer o que acredita. Quando eu denuncio alguma coisa, alguma irregularidade, é porque eu acredito nisso. Eu não sou pessoa de palanque, não venho aqui falar. Venho aqui falar sim, porque eu preciso do apoio. E principalmente porque nesse bairro tem um vereador. E nessa sagrada casa de leis tem um vereador que eu prezo e honro muito, que é do Partido Verde. Então eu venho pedir a mão para os senhores, que nós conversamos, que nós sentemos juntamente com o Ministério Público, com o senhor do Poder Executivo, e que tomamos providência contra essa questão da lagoa. Hoje ela não está mais assim. Hoje ela está soterrada totalmente. Certo? Eu arrumei empresário para desassorear a lagoa, eu arrumei na Casa da Agricultura, em Pinhalzinho, mais de 5 mil mudas de árvore para a gente fazer toda a mata ciliar. Sabe o que a prefeitura fez como prêmio? Está vendo aquela área aqui da direita? A prefeitura mandou a máquina lá, reto, escavadeira e caminhão, e cavou todo o barranco, por quê? Para que chovesse e a terra viesse e ajudasse a aterrar. Na hora, chamei a polícia ambiental, na época era Cabo Serra, foi lá e autuou a prefeitura, certo? Mas não adianta multar, gente, não adianta ter dinheiro, não adianta fazer isso. A intenção minha, única e exclusivamente, é preservar o meio ambiente. Não adianta nós termos uma bióloga no departamento do SAI, não adianta nós falarmos de ecologia, de boca, e não termos atitude. Os peixes estão morrendo não é de felicidade, que nem um cidadão escreveu no jornal. Eles estão morrendo por poluição. É culpa do poder público? Em parte é. Porque se tivesse uma vigilância sanitária atuante, com poder discricionário atuante, entrasse nas empresas e fosse fiscalizar se tem PPRA, se tem vaso de segurança, de contenção, de vazamento. Nós trabalhamos com metal pesado, tem empresa em Amparo que trabalha com metal pesado, trabalha com chumbo, com mercúrio, tem empresa que trabalha com enxofre. Gente, não é brincadeira, quem está falando isso não é leigo, eu sou técnico em segurança, eu sei o que eu estou falando. Gente, não é brincadeira, não vamos esperar acabar a água da nossa cidade para depois nós reclamarmos. Agora, por favor, isso, joga o gráfico, olha lá, esse ponto azul é quando era há 1 ano o nível de água nos maiores centros. Isso aí não é eu que inventei, isso aí saiu no jornal Diário de São Paulo da semana passada. Olha só, se é xiitismo, se é paranoia, se é lunanismo, que nem muita gente fala, que é lunático, né, quem luta por isso daí, vê isso daí, olha a situação, quando a Cantareira, Guarapiranga, Rio Grande, Rio Claro, Alto do Tietê e Cotia, o que era a água? A azul era a água há 1 ano, e agora o vermelho e o cor de abóbora são os dias atuais. Senhores, eu não quero passar por despercebido, não quero chamar atenção sobre mim. Estou afiliado a um partido político, sou um homem político partidário? Sou. Mas, gente, nesse momento não tem política, não tem participação partidária de ninguém. Tem ética, tem amor ao meio ambiente. Por quê? Porque senão amanhã ou depois nós vamos chorar. E alguém um dia, como Noé falava, gente, vai vir um dilúvio, vamos fazer uma arca. Gente, eu estou falando, a água vai acabar. E vai acabar, não é porque tem que acabar, não. A água vai acabar porque o homem não respeita a natureza. Agora, quem acha que estamos bem, veja bem, esse mestrando, ele fez uma pesquisa com estudantes. 100% dos estudantes conhecem o rio Camanducaia.
3% não sabe onde nasce. 52% acho que ele é pouco poluído. 16% é a comunidade que polui. 84% acho que é a indústria, o que não é, em tese não é. O maior poluidor do Rio Camanducaia é o município de Amparo, através da sua não criação da estação de tratamento de esgoto. 80% não sabe o que é uma estação de tratamento de esgoto. E 100% desconhece a política ambiental da cidade. Eu gostaria de saber qual que é a política ambiental da cidade. Porque política de papelzinho, de jornal, de catar papelão, porque papelão também dá dinheiro, alumínio também dá dinheiro, eu não concordo com esse tipo de política. Eu quero ver uma política preservacionista. Eu quero ver uma política onde o poder público respeita a área verde, não constrói em cima de área verde. Pode ser até igreja. Pode ser até igreja católica, pode ser igreja, pode ser coisa mais sagrada do mundo. Não é digno de construir em cima de área verde. A área verde tem que ser guardada para a posteridade. Não é possível que o Ministério Público de Amparo, não é possível que os homens de bem dessa cidade podem aceitar tanto descaso assim com a natureza. Porque amanhã ou depois, senhores vereadores, senhor presidente, com todo respeito, me exaltei, me emocionei, porque falar do meio ambiente, na condição que está, entrar em rio podre, e depois vir aqui falar e ficar todo mundo olhando e não fazendo nada, é triste. Então eu peço o apoio. Vamos arregaçar a manga da camisa, porque eu já estou pensando sinceramente de trazer a imprensa nacional e contar o que está acontecendo em Amparo. Um abraço a todos, me desculpe por alguma coisa. Bom, não havendo mais matéria, declaro encerrada a sessão. Convoco a próxima sessão, dia 19 de novembro, às 6 horas da tarde.